Bom dia, e mais uma vez aqui no canal Ministério Farol para Famílias, aqui no YouTube, passando para poder deixar um material com vocês, explicar um pouquinho. O Alexandre na semana passada falou sobre o modelo de paternidade e hoje eu vou falar sobre o modelo de maternidade, né? Um modelo feminino de liderança. Aproveitar um pouquinho do que nós, né, como mulheres temos para poder colocar a nossa casa em ordem. Provérbios 31, 28 e 29 fala assim pra gente: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Olha que palavra forte, né? É bom quando o papel da mulher, o papel da mãe, ela pode ser reconhecido no seio da família, né? Que o marido a considera como uma pessoa importante para o crescimento daquela família e os filhos a têm como exemplo. E o papel da mãe dentro desse universo feminino que infelizmente hoje em dia é tão depreciado por causa da questão de feministas, né, que não toleram a feminilidade, mas toleram aquilo que elas podem ser, aquilo que elas podem alcançar, aquilo que elas podem fazer a qualquer preço. E o papel da mãe, como um papel feminino dentro desse conceito familiar, ele ajuda não somente no crescimento físico da família, no cuidado, mas também no valor espiritual, através de uma feminilidade, de uma espiritualidade autêntica, confiança interior e um amor altruísta. Temos muitos privilégios com a maternidade. São 9 meses que nós carregamos uma criança dentro do nosso ventre. Durante esses 9 meses nós criamos um vínculo e depois do nascimento dessa criança nós somos importantes dentro desse papel de família para transmitirmos o legado, para transmitirmos história, para transmitirmos conhecimento, para que essa criança possa futuramente, quando houver a liberação do pai, ela alcançar grandes voos. Nós temos grandes exemplos de grandes homens como John Wesley, Billy Graham, que tiveram suas mães ali ao lado, fazendo com que eles crescessem, fazendo com que o ministério deles futuramente, né, fosse bem visto, e tiveram mulheres também ali do lado que o ajudaram, pelo menos com a criação dos filhos, né, e deixaram eles mais livres para poder fazer o trabalho deles. Abraham Lincoln, ele fala que ninguém pode dizer que é pobre se teve uma mãe bondosa, e a multiplicação dessa bondade, dessas orientações, ela vem através de sabedoria, porque vai fazer com que você tenha muito mais do que existe naquele determinado momento. Dentro do casamento, no quesito casal, um casamento harmonioso, sólido, altruísta, que hoje em dia é considerado difícil, né? Existe muita briga, existe muito quem pode mais, quem faz mais, quem ganha mais, e as mulheres têm desistido dos seus casamentos e abraçam talvez muito mais responsabilidades ou muito mais situações externas do que a própria missão familiar, do que o próprio cuidado familiar. E aí, queridos, eu não falo para vocês, hoje eu tenho a oportunidade de estar em casa com meu marido, com a minha família, dando mais atenção para eles, como em outros momentos da minha vida que isso aconteceram, e eu peço para vocês que prestem atenção em detalhes, porque tudo vai de acordo com o equilíbrio. Para que você tenha equilíbrio, procure um equilíbrio de gerenciar tanto a vida profissional, quanto a vida materna, quanto a vida espiritual, porque nós, infelizmente, não podemos nos dividir e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Somos uma pessoa única, mas que possamos dar o melhor que nós temos em cada situação que a gente vai estar vivendo. O fato de hoje eu estar em casa não me menospreza como pessoa, que outras vezes já aconteceram, ou me diminui intelectualmente e fisicamente. Pelo contrário, se eu olhar com os olhos de que é um ganho e que eu posso fazer algumas coisas bem feitas, melhor. Eu entendo que na conjuntura, não só que o país anda hoje, mas que já viveu durante todos esses anos, que é necessário que você tenha uma renda auxiliar para poder estar ali contribuindo com seu marido,
Tenha essa renda familiar, mas não menospreze aquilo que Deus te deu e a missão que Deus te deu. Procure sempre o equilíbrio. O mundo ele vai tentar distorcer esses valores na maternidade. Ele vai te colocar para baixo, vai dizer que você é desprezada, é revoltada, é frustrada, que poderia ter sido algo mais, poderia ter feito coisas diferentes. Mas quando nós paramos para poder pensar quais são as marcas, quais são marcas positivas, quais são as memórias que eu vou deixar para o legado, não só dos meus filhos, mas como para gerações que vão estar à frente, eu posso ver um caminho muito mais harmonioso e um futuro muito melhor do que aquilo que o próprio mundo fala pra gente. Então, é esse legado positivo que a gente vem falar aqui para poder deixar para os seus filhos. Existem, óbvio, vários exemplos ruins de maternidade, né, ou de feminilidade. Pessoas que vivem procurando confusão, que são murmuradoras, mulheres preguiçosas, grosseiras, não participativas, mulheres vulgares, que não ensinam valores de caráter, de educação, de cristianismo. Mas nós também temos vários outros exemplos de mulheres que inspiram, de mulheres que falam com as suas atitudes, né? Que são encorajadoras, que não têm medo, que trabalham, que expressam seus sentimentos, que se dedicam na criação de filhos, que permitem ser ajudadas quando necessário, que assumem as suas responsabilidades de maternidade, que demonstram afeição, que demonstram amor. São aquelas mulheres que apoiam, que são maleáveis, são firmes, são mulheres que emocionalmente elas são estáveis. Eu não falo que de uma vez ou outra não pode ter um momento de tristeza, não possa demonstrar fraqueza. Não é isso. Mas são mulheres que dentro do seu ser, elas já se posicionaram, elas já se encontraram, elas sabem quem são e daí elas partem para poder orientar que não somente outras mulheres, mas que os próprios filhos tenham a ajuda necessária para poder continuar crescendo. Salomão, em toda a sua sabedoria, né, ele cita o exemplo de uma mulher virtuosa. Em Provérbios 31, de 10 a 31, eu não vou ler todo o texto, mas eu queria frisar duas coisas aqui que me chamam mais atenção. O primeiro é o versículo 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é mais valiosa que os rubis. Rubi é uma pedra cara, uma pedra preciosa, uma pedra com valor. Então, ele diz aqui, feliz é aquele lar, aquela casa, aquele marido que encontra uma mulher que tem valor. E daí ele tece determinados elogios, tece determinadas ações para essa mulher, para que ela cumpra essas atividades com o passar do tempo, de convivência com a família. O trabalho das suas mãos é maravilhoso, ela é louvada por isso, ela levanta cedo, não falo que ela tem que madrugar, mas quantas e quantas mulheres não acordam cedo para poder ir para o trabalho e dali ajudar no sustento da sua família, faz o seu trabalho com dignidade, com vontade, o seu marido é respeitado, porque ela o honra, ela o respeita e ela mostra isso para os outros. Ele fala que ela cuida dos negócios da casa, que não dá lugar à preguiça, e seus filhos, eles se levantam e a elogiam, o marido também a elogia. Muitas são exemplares, mas você a todos supera. Então ela tem um lugar especial, ela tem uma parcela naquela família que ela é indispensável àquela família, para aquele contexto. Outro exemplo que também é interessante é quando Paulo ele comenta com Timóteo a respeito da avó dele e da mãe dele. Ele fala assim em 2 Timóteo, a carta, né, a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Ou seja, mulheres de fé que acreditavam que havia um Cristo, que acreditavam que o trabalho poderia ser feito de uma forma em excelência, e o amor que havia ali, que não era fingido, era real. Mulheres gentis, mulheres com cortesia, com integridade naquilo que faziam. Provérbios 24, 3, 4 também diz assim pra gente: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento
os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Queridos, construir uma casa não é fácil. Levantar alicerces, montar estruturas. Hoje eu tenho uma filha que é engenheira civil e quando ela conta algumas histórias, né, de construção, de fundação, e que me deixam preocupados naquela formação que está ali acontecendo. Aí você não está subindo em altura não, né? Eu me preocupo, mas ela sabe como fazer essa parte física. E nós? Como estamos construindo os nossos cômodos? Como é que é a nossa sala de recepção para receber as visitas, receber parentes? Como é a nossa cozinha? O que eu estou oferecendo para os nossos convidados, para a nossa família? Como é o nosso quarto? É um local de aconchego, um local de acolhida, um local que realmente eu repouso? Então, essa mulher sábia, ela tem sabedoria, tem discernimento e tem conhecimento. A sabedoria que vem de Deus é olhar através dos olhos de Deus para alcançar um potencial máximo. Discernimento para responder à percepção do que ela está vendo ali naquele contexto, que ela está vendo no ambiente, e restaurar a ordem e a justiça dentro do casamento do seu lar. E o conhecimento, ele é extraordinário, é uma extraordinária capacidade de aprender com a percepção, para poder se descobrir, para poder crescer, para ajudar com as lembranças, atitudes confiantes, o respeito mútuo, a firmeza de caráter. E deixo aqui também para vocês algumas contribuições que uma mãe, no caso aqui, né, aproveitando o texto que eu li da segunda carta a Timóteo, que fala, né, de sua mãe, de sua avó, Paulo procurou nesse jovem lembranças de um genuíno amor cristão para um mundo hostil que nós vivemos. Então, vejamos uma contribuição que a mãe pode dar, né? Uma ternura realmente que pode ser aprendida com essas mães, tornando-se mulheres não briguentas, não rudes, não ásperas, que tenham um significado de honestidade, que dão valor ao dinheiro, porque é com aquele sustento que elas vão poder fazer o sustento da casa delas, que elas entendem o significado da relação familiar, do papel do marido, do papel da esposa, dos papéis dos filhos naquele relacionamento. Ter uma espiritualidade autêntica, uma fé inabalável que recompense as suas atitudes, né, sinceras, criando uma atmosfera de confiança, onde os filhos vivam em verdade, sabendo as dificuldades ou não que aquele casal está passando, para poder fortificar a fé. Muitos pais hoje em dia escondem dos filhos os seus problemas, as suas dificuldades. É óbvio que determinadas coisas o casal não vai abrir para os filhos, mas muitas vezes na questão financeira é necessário que se fale para até o contexto de valores, o contexto de do dinheiro, como ele vai ser gasto dentro daquela família, um amor altruísta que ajuda a ver o que há de melhor no outro. Óbvio que cada um tem problemas, tem defeitos, tem acertos, mas é aquele amor abnegado, que mesmo quando ferido ou magoado, vai ver o melhor no outro, vai tentar entender e vai tentar solucionar os problemas e as dificuldades que aparecem. O amor, ele vai aguentar firme a dor. Então, mesmo quando nós estamos lavando, cozinhando, dirigindo, correndo, seja com fome, seja chorando, seja rindo, seja comemorando, rindo sob pressão, pode parecer loucura, mas quantas e quantas vezes você não está ali, a gente brinca, né, tá com a barriga no fogão e esfriando a barriga no tanque. Quantas vezes você está fazendo atividades domésticas, mas está ali com o coração pesado, está triste, mas você está fazendo porque tem uma família que depende de você. Quantas e quantas vezes você quer sair, largar tudo e fazer outras coisas? Antes de tomar essa decisão, converse com seu cônjuge, converse com seus filhos, distribua tarefas. Não vão fazer perfeito. Eu sei porque eu tento ser perfeccionista. Mas eles vão fazer no tempo deles, vão fazer do jeito deles. E aí você pode ir instruindo, pode ir ajudando também. E para isso, queridas, nós precisamos de domínio próprio.
para poder nos ajudar a estabelecer parâmetros, a sermos sábias, para poder, quando chegar a hora certa, saber o que temos que fazer. E nós necessitamos desse equilíbrio que eu falei anteriormente, para mesclar, né, entre amor e ternura, para poder corrigir na hora que precisa ser corrigido, para poder orientar na hora que precisa ser orientado, para disciplinar na hora que precisa ser disciplinado, mas com segurança, com estilo de vida, com franqueza, com espírito democrático, com personalidade, com liberdade de expressão e segurança emocional. E são esses valores que nós vamos passar para a nossa juventude, vamos passar para os nossos filhos, para que eles possam crescer com esses valores também. E hoje, infelizmente, temos crianças, temos jovens que não sabem tomar decisões, enfrentam determinados problemas e dificuldades como se fosse a última coisa do universo, ou que aquilo ali fosse acabar com a vida deles. E não é assim. A presença da mãe dentro do relacionamento com o filho, nessa infância, ela vai ajudar com que o filho cresça. É uma grande responsabilidade de direcionar o filho para o futuro. E não é o futuro só secular, é o futuro emocional, é o futuro de caráter. Isso a gente vai fazer durante um período de tempo, depois liberá-lo, né, para que ele cresça na adolescência, para que precise da ajuda paterna para poder desenvolver seus projetos, para poder sair de casa, para poder namorar, casar. E o que hoje você tem, lembre-se que um dia você aprendeu com alguém. Com certeza você pode ter aprendido com a sua mãe ou com a pessoa que te criou. Então, seja grata, aprenda a ser grata, não, sem medo. Peça a Deus que a ajude para poder preencher talvez essas lacunas. Tipo assim, não fez mais que obrigação. Não, poderia até ser por obrigação, mas fez com amor, fez para poder tentar fazer com que você crescesse. Talvez não da melhor forma possível, mas aquilo que você aprendeu, multiplique. Eu vi um vídeo na semana passada que falava de 4 gerações. Então vinha a bisavó, falava alguma coisa para a avó, mas fazer com que ela se estivesse presa ainda, né, contida. Essa avó falava alguma coisa para a filha. E essa filha sentia aquilo ali, mas também ficava, por mais que essa avó desse liberdade, não foi uma liberdade total, ela também estava contida. Quando essa filha vai falar para a filha dela, que é a neta, ou a bisneta da anterior, ou a tataraneta da primeira, ela fala assim: seja livre. Você está livre de todas as amarras, de todo o pecado, de toda a vida que as outras viveram, né? E para que ela pudesse alcançar altos voos, para que ela pudesse ser bem orientada, para que tivesse um coração agradecido. E o interessante é que essa menininha, essa criança, fale: olha, mãe, muito obrigada. Então ela tem já esse espírito de gratidão, de agradecimento, porque foi livre das amarras, dos pesos do passado, de mochilas de pedra que ela não precisava carregar, mas ela também está preparada para o futuro. Lembre-se que você é mulher, você é valiosa, mesmo se sentindo cansada, envelhecida com o passar do tempo. Charles Swindoll fala assim pra gente: não há outro papel mais influente ou poderoso sobre a terra que o papel de uma mãe. Nunca duvide do valor do seu chamado. Sem o seu companheirismo e apoio, muito provavelmente a família não sobreviveria. Isso tem um peso, tem um impacto para outras gerações, para nós também, né? Se você ainda se sente com dificuldades, ou se sente como eu vou começar, como eu posso começar a poder corrigir determinadas coisas, como é que eu vou caminhar com isso? Dê um exemplo pessoal para sua família, que mostre as suas qualidades como mãe, que você herdou e que você pôde influenciar a sua vida. Se você tem dificuldade de exercer esse papel, procure um exemplo positivo com quem você possa se espelhar, com quem você possa crescer, com quem você possa caminhar. Tem alguém ao seu lado, uma mentora, para que possa te orientar em relação a isso, para poder te ajudar a seguir em frente. E
Se hoje você se sente ainda esgotada, a ponto de perder a ternura, perder a imagem de quem você é, na criação dos seus filhos, perder essa imagem em relação ao seu marido, pare, repense isso, pense na forma maravilhosa que Deus te criou. Pense na forma e na missão que Ele te deu, que são muito maiores do que nós pedimos, ou que nós almejamos, ou até mesmo do que nós pensamos. Peça a Deus uma fé autêntica, uma fé genuína. Maridos e filhos, se você me escuta nesse momento, ajude a sua esposa, né? Ajude ela nessa tarefa, ajude nessa semana. Marque um momento que você possa estar sentada à mesa junto com a sua família, faça um jantar, um lanche, alguma coisa que venha vocês renovarem as memórias e poderem participar ou compartilhar de uma vida mais saudável, de uma vida em crescimento. Quero orar por você nesse momento, mulher, e se você é homem, interceda pela vida da sua esposa, pela vida da sua filha, para alguns, ou para algumas, né, que já têm netos, intercedam pela vida das suas netas, para que sejam mulheres influenciadoras, mulheres que possam estar tanto nas mídias sociais como na vida, orientando e dando passos certos para que novas gerações, futuras gerações, recebam esse legado de caráter, de cuidado e de bem-aventuranças que Deus tem pra gente. O pacote não é pequeno, mas você tem que aprender a aproveitar e gozar, né, dessa vida em abundância. Pai amado, muito obrigada por mais esse dia, por essa palavra, essa oportunidade que estão sendo dadas, Senhor, não somente a mim, mas ao teu povo, ao teu público que aqui assiste, Senhor, conosco. Muito obrigada, porque temos certeza, Senhor, que Tu nos constituís como servas, como mulheres, como filhas, como esposas, como mães, como trabalhadoras, mas acima de tudo, Senhor, guerreiras suas. E lutamos sim, Senhor, por cada obra, por cada trabalho, pelos nossos filhos, mas não fazemos isso sozinhas. Pedimos a Tua direção, pedimos o Teu cuidado, pedimos o Teu conforto, pedimos que Tu esteja conosco, Senhor, nos abençoando e nos dando a direção correta. Cuide, Senhor Pai amado, das nossas vidas, Senhor Pai amado, porque as entregamos a Ti, mas pedimos, Senhor, nos dê também a direção e o discernimento para fazermos o que é certo e podermos orientar de forma correta e certa o Teu povo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Se você nos seguiu até agora e assistiu esse vídeo até o final, clica lá no sininho, né? Ativa as notificações, se inscreva no canal, receba esse material, compartilhe com alguém que precisa, ou absorva esse material e seja um compartilhador, né? Oriente outras pessoas a fazerem o que é certo perante os olhos do Senhor. Seja um servo fiel na casa dele e que Deus possa nos abençoar e dar uma semana proveitosa, né? Aqui um pouquinho de sol. Então, Deus abençoe bastante vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente semana.